Queridos irmãos, meus amigos, meus colegas de ministério, a paz do Senhor, eu estou aqui de volta depois de algum tempo sem gravar, desta vez para gravar um vídeo interessante. Eu quero convidar vocês a se inscreverem aí no meu canal e apertar o sininho que aparece por aí, porque qualquer coisa que eu gravar aqui vocês tomam conhecimento. Hoje nós vamos conversar com vocês a respeito de um tema muito sugestivo, um tema antigo, polêmico e um tema pouco desejado, embora muito praticado, que é a bajulação. Eu começo a dizer a vocês que eu tenho um pouco de parcimônia, de dificuldade de falar desse assunto, porque é um assunto que me causa espécie, é um assunto que me deixa muito constrangido de falar, porque é uma matéria que eu não gosto. Eu definitivamente não gosto de bajulador. E a bajulação, também conhecida no nosso português, no nosso velho português, por adulação, peleguismo, capachismo, chaleirismo, puxa-saquismo e outro, nada mais é do que o elogio gracioso indevido, por interesse, né? Alguém que não faz jus a esse elogio, né? A bajulação é um tributo indevido a alguém que não faz jus a esse tributo. E geralmente as pessoas que fazem esse tipo de procedimento são pessoas que são interesseiras, pessoas que não têm caráter, pessoas que não têm capacidade de dizer a verdade e preferem então dizer coisas que não são verdadeiras, mas são agradáveis aos ouvidos daqueles que ouvirão, sempre com interesse atrás de tudo. Interesse financeiro, interesse social, o interesse de prestígio, qualquer tipo de interesse. Sempre o bajulador é um servo dos seus interesses. Então, eu quero dizer aos amigos e aos irmãos que a bajulação é uma coisa muito triste, também muito antiga, né? A bajulação, se você olhar direitinho, está lá no Éden, né? Quando a serpente se aproxima de Adão, né, para fazê-lo, convencê-lo a pecar, e Adão diz para ela que a ordem do Senhor para que não comesse daquela fruta do bem e do mal. E a serpente antiga, chamada de Satanás, disse ali para ele: não coma, porque o dia que você comer, você vai ficar tão esclarecido como Deus. Ou seja, sempre tem algo que leva alguém a ter um interesse atrás disso. Assim é a bajulação. Então, eu quero dizer a vocês que a Bíblia conceitua, por exemplo, a inveja como a podridão dos ossos. E eu posso conceituar a vocês a bajulação como a podridão do caráter, né? A Bíblia efetivamente não dá respaldo à bajulação. Não só os códigos de ética, né? Os códigos profissionais de ética não valorizam, não autorizam, não dão respaldo, não dão guarida à bajulação, como o próprio texto sagrado também não dá. A bajulação mais conhecida entre nós, o termo de bajulação mais conhecido entre nós, né, principalmente entre a mocidade, é o chamado puxa-saco, né? Que é um termo novo em relação à história da bajulação, né? O termo puxa-saco surgiu no Brasil ainda colônia, quando, naquela época, os oficiais superiores, eles colocavam as suas roupas, não em malas, mas em saco. E os subalternos, né, os praças, os soldados, principalmente os soldados, né, eles eram encarregados de carregar aqueles sacos dos oficiais, onde tinha os seus pertences. Por isso, daí a expressão puxa-saco, mais conhecida entre nós. Mas a Bíblia, como eu disse aos irmãos e aos amigos, a Bíblia condena extremamente, de forma pesada, o puxa-saquismo, né? O chaleirismo, né? A Bíblia chama de lisonja. A lisonja, no texto bíblico, nada mais é do que o puxa-saquismo, a bajulação, no sentido mais lato da expressão. Se você verificar, por exemplo, lá em Provérbios 29:5, você vai encontrar a seguinte expressão, do proverbista:
O homem que lisonjeia, ou seja, o homem que bajula o seu próximo, arma uma rede aos seus passos. Você vai encontrar também o grande patriarca Jó, lá em Jó 32, 21 e 22, quando ele, rejeitando a bajulação, ele diz: que não faça eu acepção de pessoa, nem use de palavras bajulatórias com o homem, porque não sei usar de bajulação. Em breve me levaria ao meu Criador. E o salmista, no Salmo 12, verso 1 e 3, ele diz: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros, ou seja, lábios bajuladores, e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. O homem de Deus, como eu disse aqui aos irmãos, a bajulação é muito comum entre aquelas pessoas que têm poderes. Os bajuladores, que são oportunistas, que não são amigos de ninguém, são amigos dos seus próprios interesses, eles aparecem sempre. Eles nunca aconselham uma liderança ao bem, à prevenção, à tranquilidade. Eles sempre aconselham a liderança ao confronto. Porque o bajulador, o seu senhor, é quem está no poder. É quem tem algo a lhe oferecer. Se você tiver no poder, certo? Então você tem sempre aquele amigo bajulador, que é o amigo do poder. Quando você sai do poder, e quando ele consegue até derrubar você, quando ele encontra um interesse maior, ele não tem escrúpulo de mudar de lado, de fazer algo que de lisonja a outra pessoa para derrubar você, a quem outrora ele bajulou. Então, o homem de Deus não deve bajular nem aceitar bajulação. Lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 5, tem uma expressão de São Paulo, quando ele diz: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras bajulatórias, ou lisonjeiras, como vocês queiram chamar. Nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunho. Ainda sobre esse tema, nós verificamos que o líder não deve aceitar bajulação. Aceite elogio, aceite tributos, porque o elogio é um tributo dado a quem merece. A bajulação não. É um tributo roubado de alguém, para dar a quem não merece. Nós verificamos no nosso meio até pregadores, irmãos. Vocês verificam que tem pregadores descompromissados com a igreja, com a verdade, que eles chegam numa cidade, eles procuram saber quem é o inimigo do pastor, ou quem é o desafeto do pastor, aí eles criam aquelas mensagens de encomenda, aquelas mensagens que agradam a liderança para eles receberem dinheiro. Esse é o papel do bajulador. O bajulador não tem compromisso com a ética, com a verdade, mas apenas com os cóis das suas calças, como se diz por aqui pelo Nordeste. Então o líder não deve aceitar a bajulação, deve aceitar o reconhecimento, o elogio sincero, a gentileza das pessoas, nunca a bajulação. O bajulador é falso, é infiel, é venal. O bajulador não quer o bem do bajulado. Ele busca o interesse dele, qualquer que seja o lado. Os irmãos sabem que o campeão da mentira, porque a bajulação é uma forma específica de mentira. A bajulação é uma forma específica de mentira. Você diz algo que não é para agradar alguém. E eu me lembro como eu disse aos irmãos, a bajulação é antiga. Muitas vezes você usa a bajulação até para prejudicar outras pessoas. Você se lembra lá o caso de Daniel? Quando ele estava no exílio, e os seus inimigos armaram uma arapuca para Daniel. Por quê? Só podiam derrubar Daniel através de um sistema bajulatório. E foi o que eles fizeram. Criaram lá um decreto, levaram para o rei
persa assinar aquele decreto e colocar o seu sinete, colocar o anel do rei, né, naquele decreto. Por quê? Porque ali transformava-se em lei e a lei dos medos ninguém podia revogar, nem o próprio rei. Então eles criaram aquela coisa de 30 dias para só todo mundo adorar o rei, todo mundo se baixar diante do rei, todo mundo se dobrar diante do rei, e quem infringisse aquilo ali seria morto, seria evidentemente punido duramente com a morte, né? E pensava que assim Daniel ia se dobrar diante daquele sistema bajulatório que tinha por escopo desestabilizar o homem de Deus. Então, queridos, o bajulador é isso, ele arma de todos os meios para se dar bem, para tirar proveito. Mas o que me chama a atenção, para terminar aqui esse vídeo, para não ficar muito longo, foi um caso que aconteceu na cidade de Filipos, me parece, né? Porque o diabo, que é o autor da bajulação e que treina as pessoas para praticar a bajulação, ele é o seguinte: quando ele não consegue derrubar você, certo? Através da mentira, da falsidade, através da infâmia, através da calúnia, da difamação, ele cria um sistema de elogio, né? Ele elogia você, porque tem pessoas que gostam de ser elogiado, tem líderes que adoram ser elogiados. Se você quiser fazer ele feliz ou conseguir qualquer coisa, vá e elogie a ele, dê um elogio a ele, mesmo que ele não mereça, né? Porque isso é a bajulação. Eu já disse aqui, já repeti várias vezes. A bajulação é o elogio imerecido. É o elogio que se dá a alguém que não merece, né? E naquele caso, lá em Filipos, Paulo e Silas iam na rua, ia saindo lá, encontraram uma mulher, uma moça lá que adivinhava. E essa adivinhação que ela promovia dava lucro às pessoas, né? E aí o diabo, vendo que não podia vencer os homens de Deus, né, resolveu então dizer uma verdade, mas uma verdade com cunho bajulatório, que foi: esses são os servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação, né? Se fosse nos dias de hoje, com algumas lideranças que nós temos hoje, com algumas pessoas que adoram ser bajulado, então chamava ali o diabo, né, aquela moça para o seu lado: não, você é dos nossos, venha para cá, sente aqui no púlpito e vamos ali para a igreja, para o culto, etc, etc. Mas o homem de Deus, ele tem espírito de discernimento. O homem de Deus não aceita mentira, ele não aceita bajulação, ele aceita a verdade, por mais dura que seja, só a verdade liberta. E Paulo chegou e olhou para ele e disse: sai dela agora mesmo, em nome de Jesus Cristo, certo? E aquele demônio saiu daquela moça, daquele momento. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer a vocês aqui, concluindo, é isso: a bajulação é a arma dos fracos, das pessoas sem caráter, sem personalidade. A palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. Devemos ser amáveis, devemos elogiar sempre que pudermos as pessoas que tenham os pré-requisitos para ser elogiadas. As pessoas que fazem jus ao nosso tributo, devemos tributá-las. Mas as pessoas que não fazem, nós não devemos fazer elogio barato. Porque elogio barato é graça imerecida. E graça imerecida é bajulação. E a bajulação não tem respaldo. A Bíblia diz que Deus julgará os bajuladores. Então sejamos sinceros, fiéis, certo? Em Cristo Jesus. E digamos sempre não à bajulação, porque não tem respaldo na Bíblia Sagrada. Um grande abraço a todos e até uma nova oportunidade.